Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje para falar sobre quando uma pessoa deseja ter filho e a outra não, e como a gente pode resolver esse dilema que é tão desafiador na vida das pessoas, mas que pode também trazer transformações na vida de casais que escolhem ou não ter esses filhos. Então, já já a gente vai falar sobre isso. Eu sou Luana Scarparo e eu estou aqui com a minha amiga e co-host aqui desse podcast, Fer, e apresente os nossos convidados aqui de hoje, que são especiais aí, amigos de infância seus, né? Exatamente. Então, boa noite a todos. Boa noite, né? Às vezes vocês estão me escutando de manhã, de tarde, mas enfim, nossas gravações são noturnas e hoje bem noturna, que a gente se organiza, faz muito planejamento, um monte de coisa no meio do caminho, mas dá sempre certo. E a nossa intenção é poder compartilhar, ajudar, trazer assuntos que são às vezes polêmicos, mas que aparecem dentro dos atendimentos clínicos. E os meus amigos aqui são pessoas que eu acompanho há muito tempo. A Cris é minha amiga assim, de longa data, a gente não fala as idades exatamente para ninguém fazer as contas, mas a gente acompanhei esse casal, que, ó, por sinal, tem ali uma participação especial da Gigi, que é uma criança muito querida também. Esses pais vão contar um pouquinho, né, como é que foi para eles essa decisão e de um impasse em relação à maternidade e paternidade. E provavelmente a Gigi vai fazer parte do podcast, então fiquem tranquilos. Às vezes vai Logo, ter. logo mais. Então Então a aqui gente é já sabe a Cristiane. resposta aqui, né, desse casal, né? Eles tiveram uma pequena. A Cris é minha amiga, o Kleber, né? Depois eles vão também no final colocar os Instagrams deles, aí divulgar um pouco o que que eles fazem. Mas eu queria que vocês começassem contando, né? Como é que foi pensar num desafio de um queria, um tinha um desejo latente e o outro não tinha esse desejo de terem filhos. Eu acho que assim, o principal de tudo, né, na nossa relação é que acho que desde o primeiro momento essas coisas ficaram muito claras, sabe? A gente estava no início de relacionamento ainda, né? E eu já tinha sido casado, eu tinha vindo numa separação, e aí, a primeira vez que ela chegou para mim e falou assim, vamos, quero que você conheça meus pais, porque eu tô vindo sempre para Curitiba e tal, e, né, e acho que está na hora de você ir lá conhecê-los. E eu falei, bom, agora as coisas estão ficando sérias de verdade, né? Então, e aí eu fui muito franco com ela, né? Falei, se a gente vai, né, realmente para esse passo, eu queria deixar essas coisas muito claras já, desde o início, né? Eu falei, você sabe que eu já fui casado, não sei se eu tenho, né, a intenção de me casar de novo, e eu não quero ter filho. E na verdade, assim, eu precisava fazer isso naquele momento, porque era o tipo da situação que num relacionamento ela é muito complicada para você, né, ir protelando, protelando, protelando. A gente estava no início ainda. E Uhum. se havia um melhor momento da gente comentar, né, e dali para frente seguir um caminho, era aquele momento, né? Porque se para ela fosse uma questão realmente intransponível e que realmente era, né, impeditivo para a gente seguir, era justo que ela soubesse naquela hora, né? Uhum. E eu não queria deixar passar o momento, sabe? Acho que quando a gente realmente quer que as coisas aconteçam com bastante verdade, eu acho que esse tipo de coisa ela precisa surgir, né? Esse tipo de conversa ela tem que estar sempre muito clara entre as pessoas para que lá na frente depois não venha, né? Porque acho que o maior problema desses casais que chegam num determinado ponto e começam a repensar isso ou discutir esse tipo de coisa, porque eles lá no momento zero, lá na frente, eles não se conheciam. Eles não se Uhum. conheciam o suficiente para saber se realmente, né, o caminho de casal que eles estavam querendo percorrer era um caminho que os dois estavam dispostos a traçar, né? Então, acho que isso, pelo menos da minha percepção, acho que foi o principal disso, sabe? E aí, depois as consequências, obviamente, né, os rumos foram um pouco diferentes, mas eu acho que o que foi mais importante foi que, naquele momento, ela sabia, não, o que se passava comigo, depois ela vai contar um pouquinho de como é que foi para ela. É, eu ia perguntar como é que ela se Eu sentiu, né? achei, eu achei que ela tinha acabado de chegar, ela já ia embora naquela hora.
Mas naquele momento foi guerreira. Assim, bem, eu coloquei minha opinião e agora vamos encerrar esse relacionamento. Não, o lado bom é assim, a gente, né, de certa forma, a gente se acolheu, a gente ficou bem, ela ficou, né, no final de semana todo, foi bem no dia que ela chegou, assim. Nesse ponto, né, o Kleber tem algo muito bom se a gente avaliar, porque ele sempre é muito claro. E quando a gente tem clareza, né, pelo menos a gente consegue ter a possibilidade de você decidir por ali, se você vai por um caminho ou vai por outro. Não tem aquela questão de, eu vou acobertar aqui, depois, né? E o depois, às vezes, é onde se agrava. Mas ali foi assim, para mim, agora, posso me colocar agora? Sim. Então, como que foi, né? Ele foi bastante claro já de início. Isso, para mim, assim, eu sempre trago nessa consideração para ele, que clareza é algo que ele foi me mostrando cada vez mais. Para a minha vida, eu fui trazendo muito isso, porque eu não era dessa forma. A Fernanda me conhece há muito tempo. Eu lembro muitas coisas da Fer, assim, me ajudando nesse ponto, porque a Fer também consegue ter muita clareza, é bem objetiva, e eu sempre fui muito subjetiva, né? Era do meu perfil isso. Muito detalhes, né? Não conseguia resumir um livro, lembra, Fer? Então, assim, quando ele fez isso, o que também passou pela minha cabeça naquele momento? Ele está sendo claro com algo que quebraria um sonho, né? Então, inevitável. Que era um sonho teu. Era um sonho meu, ser mãe. Então, assim, naquele momento, ele quebra, né? A minha expectativa, né? De realização de um sonho que era meu e que, como eu estava apostando naquele relacionamento, né? Era inevitável não criar uma expectativa. Por outro lado, quem me conhece a fundo, a Fer também, né, que é uma pessoa já há muito tempo de amizade, ela sabe que o Kleber é uma quebra de padrão meu. Então, eu estava me relacionando com uma pessoa que me dava muita atenção, uma pessoa que a gente tinha um relacionamento bem de proximidade mesmo, de cumplicidade ali, e essa verdade dele, né, sendo colocada para mim, naquele momento mesmo emocionalmente abalada, eu consegui refletir algumas coisas. E paralelo a isso, eu não sabia se eu ia um dia poder ser mãe, porque eu tinha passado por um câncer no colo do útero. Então, acho que foi os 3 pontos ali principais que fizeram eu sofrer muito. O Kleber sabe disso, ele viu, né? Tanto que ele coloca ali, hoje a gente ri da situação, mas foi difícil para ele me ver o estado que eu cheguei. Porque eu, né, demonstrei toda a minha frustração naquele momento, não consegui disfarçar em hipótese alguma. Então, ele viu o quanto aquilo era um sonho. Por outro lado, eu também consegui trazer outros pontos ali para eu refletir. Aí, com o tempo, eu fui, né, entendendo que eu queria escolher esse relacionamento, talvez sem a opção de ser mãe, porque eu também estava quebrando uma regra, ganhando muitas outras coisas, e eu estava me completando e me descobrindo uma nova crise ali naquele relacionamento, e que estava sendo muito, muito bom. Então, eu fui investindo nisso e criando habilidades, né? Mas daí a sequência de tudo que aconteceu é que a gente foi surpreendidos, né? Mas antes de você contar, a surpreende. Quer falar antes do... Não, eu ia falar justamente sobre o que o Kleber estava falando e a Cris, no sentido de clareza. Nós trazemos sempre aqui que uma das 10 necessidades emocionais dos relacionamentos é a clareza, a honestidade, a transparência. E você começar um relacionamento pautado nesses princípios, nesses valores, ele já traz uma outra percepção, né? Independente do que aconteceu ou não, o relacionamento ele já começou de uma forma muito virtuosa, digamos assim, né? Acho que a gente pode usar essa palavra, né? E Luana, assim, o ponto que, assim, eu me lembro, né, e foi com essas palavras que eu disse para ela, eu já quis ser pai um dia. E naquele momento eu falei para ela, nesse momento eu não quero ter filho. Não quer dizer que eu
não possa querer ter filho de novo um dia. É que hoje, no meu momento, eu não quero ter filho, né? Então, na verdade, por mais claro, né, por mais, enfim, transparente que eu pudesse ter sido naquele momento, eu não fechei as portas completamente para a possibilidade, sabe? Então, eu acho que isso também, de certa forma, quando aconteceu, né, também foi, né, enfim, uma forma de a gente poder se entender naquele momento diferente, naquela situação diferente. Eu acho que, para mim, me facilitou também o processo lá na frente. Uhum. Mas assim, como eu acompanhei mais de perto essa parte, eu lembro quando a Cris veio falar, né? Do quanto a preocupação dela, porque daí tinha uma preocupação, nossa, eu estou investindo num relacionamento que está muito bom, que me faz muito bem, mas que tem um ponto ali que me preocupa. Mas aí a gente sempre falava, não, segue, né? Segue. Aí a Cris também tem umas questões de muito de ter fé, de colocar coisas, entendendo, puxa, mas tá tão bom para mim, será que realmente, né? Eu vou terminar um relacionamento sem ter ainda a clareza se eu realmente posso ser mãe, porque aí tinha um impeditivo físico, biológico, que poderia ser, né? E ela foi trazendo também o quanto isso estava bom para eles foram se conectando ainda mais. Se fosse pensar hoje, né, dentro das ferramentas que a gente tem na psicologia, se fosse fazer uma balança decisória, ou se fosse entender as necessidades emocionais de cada um, se completavam, né, em quase tudo, né? Tinha muita parceria, tinha a questão da honestidade, de transparência, tinha uma clareza de objetivos, tinham visões de finanças, que eu sei que eles têm visões muito similares, né, que se complementam ali. Então, tinha muitas coisas boas e tinha uma situação que era mais preocupante e que naquele momento, nem para a Cris também era um ponto, não, tem que ser agora, porque eu escutei há pouco tempo atrás, dentro de uma sessão, né? Tá, mas se eu não quiser ser pai agora, se terminar comigo, você vai pegar o primeiro que aparecer e vai ser mãe, né? Não é sobre isso, né? Vocês estavam num outro momento. E pegando esse gancho também, né? E quando eu trago essa questão que o Kleber foi uma quebra de padrão, eu refleti muito sobre isso, dos meus relacionamentos anteriores, ao qual que todos eram favoráveis a ser pai, mas por outro lado, eu não sei que presença de pai eu teria ao meu lado para uma criança que eu gerasse. E que isso é tão importante também, né? Porque é uma parceria e a gente é tão responsável, tanto, né, pela formação ali de uma criança. Então, também foi um passo muito a refletir mesmo. Ah, ok, então essa pessoa que eu entendo que poderia ser um par muito interessante como pai, e ele traz esse posicionamento, aonde eu não estou percebendo aqui, né? Eu ficava nessa pergunta, o que eu não estou percebendo? E aí, por isso que eu fui deixando mesmo, né? E até teve uma vez que vocês estiveram na minha casa, passando um final de semana, e eu fiquei assim, meu Deus, o Kleber é tão bom pai, porque aí tinha as crianças ali, todo mundo brincando junto, assim, né? E eu sabia que a Cris também ficava mexida, né? Quando tinha crianças envolvidas, porque ele é super brincalhão, ele estava sempre ali, todo disponível, e as crianças gostam dele, né? O Tem Gabi uma adora foto, ele. então, tem uma foto que naquele final de semana que a gente passou na época que você estava na casa do lado ali da que você mora hoje, que tem uma foto do Kleber com o Gabi bebê que parecia filho dele ainda, Porque o né? Gabi tinha o olho puxadinho. Parecia filho dele. E realmente mexia, né? Impossível não falar, porque pensa, era um sonho. O Kleber tinha todo jeito para ser pai. As crianças, aonde ele ia, as crianças tinham uma afinidade com ele. Mas hoje, né, que a gente estuda, né, Fer, a gente sabe do que é ativado, o que tem por trás, por que às vezes a gente tem algumas verdades aí, porque a gente distorce algumas vezes a realidade. Então, naquele momento, ele entendia que não, ele não queria ir, ponto, né? Vai Hoje, desenvolvendo crenças, né? E tantas Mas, coisas, né? mas você sabe que, assim, para mim, eu sempre consegui me enxergar bem, sabe? Não sei, às vezes parece que, assim, eu falo essas coisas e talvez algumas pessoas podem entender errado, mas, assim, eu sou o tipo de pessoa que, se me perguntar,
né? Hoje, casado com um filho, o que é melhor? Se é ser casado com um filho ou ser solteiro? A minha resposta vai ser a mesma do que eu falava quando eu era solteiro. Eu sempre consegui tirar o melhor possível do momento que eu tô. Se o meu momento era solteiro, aquele momento era o meu momento melhor, e eu fazia daquele momento melhor o melhor possível. E aí é sempre bom, né? Depois eu tive meu momento casado, sem filho, e eu fiz daquele momento o melhor possível, né? Então, quando as pessoas elas conseguem se enxergar desse jeito, aí não tem, sabe? Você realmente não tem um pior ou melhor, ou que situação você prefere. A situação que eu prefiro é aquela que eu estou hoje. Para mim, essa situação que eu estou hoje é a melhor que eu posso ter. E é o que eu faço de melhor, né? E acho que isso ajuda a gente também sabe, a levar bem essas questões. Enfim. Não adianta a gente Foco no ficar olhando para presente, né? trás e ficar pensando numa situação que não é real mais, entendeu? E tem uma coisa que vocês trouxeram aqui, né, que é muito importante, apesar das coisas terem ido para um outro caminho, para o Kleber, mas eu acho que quando você tem clareza desde o começo de um relacionamento, da outra parte não se cria expectativas, né, Cris? Eu acho que você já pode falar um pouco sobre isso, mas o quanto às vezes a gente vê relacionamentos que tá claro para uma pessoa, e tem pessoas que não querem ter filhos mesmo e que não querem lidar com isso e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora, o quanto isso não fica claro no começo do relacionamento impacta diretamente no futuro, nas relações, em como esse casal vai lidar com situações que podem ou não acontecer. Então, tenha clareza para que você não gere expectativas erradas na outra pessoa, né? Muitas vezes a gente vê, a Fer ouve aí também na prática clínica, poxa, mas a pessoa hoje está falando que não quer ter filhos e ela não deixou isso claro para mim, ela nunca me trouxe isso. Falava, no futuro a gente pode ter, e quem sabe, mas nunca falou, olha, eu não quero e isso não é uma opção para mim. Então, eu acho que olhar para isso vale muito a pena aí nesse sentido de honestidade e transparência. Cris, e como é que foi aí, né? E aí foi Então, encaminhando. o Kleber falou, né? Enquanto casados e a gente sem filho, a gente aproveitou. Mas no nosso caso, a gente casou em novembro e eu engravidei em dezembro. Então foi um negócio assim extremamente surpreso para nós, né? Porque primeiro que a gente já tinha alinhado muito bem, eu não tinha mais expectativas realmente, eu já tinha desenvolvido muita habilidade de olhar para o nosso relacionamento, então sem filho. A gente tinha feito até a união estável apenas, né, em novembro, por um outro interesse que a gente estava na intenção de eu me mudar para Curitiba, mas ainda não estava nada muito certo. Eu morava em Ponta Grossa, eu havia me desligado por incentivo do Kleber de um trabalho que eu tinha lá. E aí a gente estava nessa, então vamos fazer a união estável, a gente vai vendo quais as oportunidades para você. Apego Mas seguro, né, amiga? Muito o apego apego seguro naquele. totalmente seguro. Nossa, assim, quando eu falo em quebra de padrão, gente, eu saio de apego ansioso para encontrar um apego totalmente seguro. Porque o Kleber é isso, a gente construiu isso desde. Essa clareza que ele trouxe no início fez o desenvolvimento de um apego totalmente seguro. E a gente estava, né, nessa engenharia aí de buscar uma oportunidade para mim, sem muita pressa. Aí a gente via, eu estava em processo ainda de fazer algumas biópsias, eu fiz uma biópsia grávida sem saber, porque eu engravidei por volta de 10 de dezembro e eu fiz uma biópsia dia 23 de dezembro. Então, com essa remoção de um pedaço do colo do útero, eu poderia ter perdido, né? Porque eu não sabia e nem a médica sabia. E aí, quando eu vou para buscar o meu exame da biópsia em janeiro, graças a Deus, negativo, mas aí a gente teve a surpresa de um outro exame positivo, né? Que foi a Gigi, ali por volta de 15 de janeiro, 20 de janeiro. Eu falei, algo tá estranho aqui, vamos ver. Mas assim, ainda sem saber como comunicar o Kleber, porque pensem em vocês. A gente faz a união estável, mesmo que eu quisesse fazer isso intencionalmente, né? Acho que se alguém pensa em fazer algo intencional dessa forma, ser tão certeiro assim, era ganhar na Mega Sena, né? Mas a gente fazia
a união estável em novembro, eu ter engravidado em dezembro, janeiro eu ter que contar para ele, realmente foi um desafio para mim, né? Veio um monte de inseguranças, da qual, assim, poxa, ele foi sempre tão claro, agora eu tenho que falar um negócio que ele não queria. Eu não sei qual seria a interpretação dele para tudo isso, mas eu também estava alinhando a minha expectativa, se caso, né, ele entendesse que ele não queria assumir esse relacionamento por N coisas, assim, porque passa milhões de coisas na cabeça. Ansioso vai para o pior cenário, né? A Não é? catástrofe, nossa, vou Então, pensar se eu vou ter que viver, onde que eu vou viver se ele não me quiser. já vou contar para ele da casa dos meus pais, porque se tiver que ficar por aqui já tem onde ficar, aquelas coisas, né? E eu sei, assim, que para ele, com certeza, ele vai poder falar um pouquinho aqui para vocês que foi um susto, né? Uhum. Não E era. conta como é que foi que você contou, né, Cris? Que foi super planejado, deu tudo errado. Ai, gente do céu, não, só com nós mesmo, né? Aí eu penso, putz, eu vou contar para ele como. Eu vou fazer como, né, muita gente faz, eu vou mandar uma roupinha de bebê, ele torce para um time, vou encomendar um. Só por Deus. Aí eu vou encomendar uma roupinha do time, ligo lá para uma loja. Ligo não, né? Tudo pelo WhatsApp, mas mesmo assim, o que aconteceu? Mandaram uma roupa de um time nada a ver com o dele. Nada a ver, era Botafogo e ele torce para o Santos. Imagina. Meu Deus, quando ele abre o pacote, né? Primeiro ele fala assim: ah, chegou uma encomenda aqui para você. Ele fala: ah, na verdade não é para mim, é para você. Eu gostaria que você tá no meu nome, mas eu gostaria que você abrisse. Ele abriu e falou: o que que é isso? Aí, quando ele fala o que é isso, eu falei: poxa, né? Não sensibilizou, nem a roupinha sensibilizou. Daí eu fui muito direta, sabe? Aí eu falei: ah, vou ser franca aqui, então. Eu tô grávida, eu mandei essa roupa do teu time, dele do meu time, veio com a roupa do Botafogo. Não, que na verdade foi assim, ela nesse período, né, a gente estava desenvolvendo com ela um negócio, ela estava vendendo roupa pela internet, e ela vivia fazendo pedido de roupa. Cara, pegou aquela roupa lá, eu falei, às vezes alguma amiga pediu para ela encomenda, e ela tá fazendo, querendo tirar um sarro comigo e tal. Ela não entende de futebol, não sabe que não é meu time, ela não sabia que time que era, achou que era o meu e tá tirando sarro da minha cara, né? Porque como é que vai errar o time, né? E aí foi por isso, eu achei, de fato, quando eu vi, eu achei que ela estivesse brincando, mas aí depois que ela falou, aí foi bom. Coitado, né? Daí como você se sentiu? Não, na verdade, assim, lógico que quando chega, né, essa notícia, acho que mesmo para quem está esperando, é sempre um sentimento diferente, né? Quando você não está esperando, é mais ainda, né? Então, acho que a única coisa que passava pela minha cabeça era como que eu ia preparar, né, tudo para receber ela. Então, não deu tempo, assim, sabe, de pensar nada diferente, porque, assim, em termos de relacionamento, a gente já tinha feito um compromisso. Uhum. A gente já tinha feito nossas escolhas, né? Então, no fundo, aquilo não estava mudando nada, né? Óbvio, mudava muita coisa, mas assim, em termos do que a gente tinha se comprometido, não afetava em nada, né? Uhum. O que veio para mim foi essa questão, né? De me ver, de repente, numa situação completamente despreparado para aquele momento, sem saber por onde começar, sozinho em casa, porque eu estava em Ponta Grossa e eu estava sozinho, né? E a insegurança de contar pessoalmente, né? Eu não tinha Você ninguém, botou então à distância. eu não tinha com quem conversar, eu não tinha o que fazer e eu fiquei a noite inteira pensando, né, como que ia ser aquilo e enfim, né? Mas no final acho que Mas o que que acho você que respondeu na hora, Kleber? Você lembra o que que você eu não respondeu na hora? lembro assim, eu não lembro porque assim, para mim foi um negócio tão impactante que eu não Eu também não lembro, juro. assim, a gente é movido por tanta coisa que está acontecendo naquela hora lá que a gente vai meio no automático, assim, sabe? E eu te confesso que eu não lembro, assim, sabe? A única coisa que eu me preocupava depois no outro dia é, assim, se a minha reação tivesse, né, de certa forma, dado uma impressão ruim para ela, sabe? Que eu não queria, porque para mim estava tudo bem, né? Uhum.
E de novo, né? Acho que essa questão, duas coisas para mim, né? Uma é aquela, né? De eu sempre olhar o melhor que eu posso ter no momento que eu tô, acho que me ajudou muito. E a outra coisa foi que em momento nenhum eu fechei 100% as possibilidades para isso, né? O que eu tinha dito para ela é que, assim, até determinado momento eu quis ter pai e isso mudou para a gente em algum momento e isso podia mudar de novo, né? Então, também é outra coisa. Quando a gente começa a levar certezas absolutas das coisas nossas e essas coisas realmente não acontecem, é que a gente começa a ter as frustrações, né? Então, eu vi isso dessa forma e acho que isso ajudou. Uhum. E a Cris estava falando uma coisa interessante, né? Que ela já foi contar com uma expectativa baixa, que era isso que a gente estava alinhando antes, né? Falando antes, né? Imagine se ela vai com toda uma expectativa de uma recepção maravilhosa, calorosa, e isso não acontece, né? Quais pensamentos podem gerar e que crenças que podem ativar aí, né? As inseguranças e tudo mais no outro, né? Independente de quem seja e de qual seja o conteúdo, né? Hoje a gente está falando aqui sobre a maternidade e paternidade. Mas você sabe, Luana, que assim, acho que o fato dela estar longe e a gente ter se encontrado alguns dias depois, eu acho que teve um lado positivo, porque quando a gente se encontrou pessoalmente, eu já estava completamente diferente já, preparado, né, assim, psicologicamente pelo menos, porque aquilo já fazia parte, né, de uma parte da minha vida que eu não tinha como mudar mais. Não, ele não lembra, gente. Eu contei para ele na quarta e vim embora na quinta. Exato, mas é isso. Mas já tinha passado esse dia, né? E eu tive tempo à noite de pensar, e ela chegou só no final do dia depois. Então, talvez se ela tivesse me contado cara a cara, ela fala muitas vezes que, algumas vezes é da cabeça dela, ela se imagina assim, mas muitas vezes ela olha e fala assim, sua cara, sua cara. E do jeito que ela tava, ela ia ver todas as caras possíveis em mim, sabe? E eu acho que o fato de ter vindo depois também preparou a gente para isso, sabe? Para ela estar mais segura também, para eu ter, de repente, né, estar mais consciente daquele momento de como que eu ia ter que receber ela para que as coisas, né, continuassem bem com a gente. Eu acho que foi bom, assim. E foi muito especial, meninas, porque, assim, obviamente, naquela quinta-feira, quando eu voltei para casa, demorou muito tempo, assim, parecia que o tempo não passava, né, até que ele chegasse em casa, e aí aquela coisa de você tentar pensar num roteiro do que você vai conversar, você não sabe. Mas daí eu fiquei lá em casa à tarde, ele chegou do trabalho com um rostinho assim de quem não tinha dormido à noite. E aí ela foi muito especial, porque ele falou assim, eu vou pro banho. Aí eu fui pisando em ovos, vou junto. Aí a gente foi pro banho, a gente chorou juntos, né? Foi assim, uma zona de escape ali, de alívio, a gente abraçou. E aí a primeira coisa que ele fez quando a gente saiu do banho foi perguntar qual cartinho que a gente vai desenvolver para ela. Ela, porque assim, na nossa cabeça. E até foi engraçado, porque antes mesmo de eu fazer o ultrassom, o Kleber tinha sonhado que era uma menina. E eu sempre senti que era uma menina, né? Então, assim, foi muito, muito, muito especial, apesar de toda a atenção. Mas, por outro lado, isso que a Lu colocou é importantíssimo. Hoje, cada vez mais, eu tenho visto e estudado sobre, né? E avaliado muito, principalmente em relação à família de origem, né? Algumas coisas que, às vezes, até já conversei com a Lu um pouquinho, a Fer conhece bem, de a gente alinhar as expectativas, não ficar esperando... às vezes o que a pessoa não pode te dar. Então, quando se alinha muito bem a expectativa, eu tinha, né, a clareza do Kleber naquele momento lá atrás que ele não queria ser pai. Então, quando eu comunico a ele da nossa gravidez que não foi planejada, eu tinha que ter muito bem alinhada essa expectativa se ele decidisse por não querer, né, essa paternidade presente. Ele iria ser pai, não ia ter como fugir, né, disso. Mas, por outro lado, ele poderia não ser o pai presente e a gente continuar naquela relação. Eu tinha que alinhar essa expectativa, né? E pelo jeito e pelo que eu sei, não é o que aconteceu, né? E aí, Thalia, o
Kleber pessoalmente, mas eu sei que ele é um paizão e é presente, né? E claro que esses seres humaninhos aí, eles transformam vidas mesmo, né? E então, acho que o filho sempre vem para nos trazer um ensinamento, né? Depois eu vou fazer uma autorrevelação aqui também, Fer, você queria falar? Ainda vai falar que é a filha do Kleber, né? Que sei se vocês repararam, mas é a filha do Kleber que tá ali, né? Ela Porque é a ela é a cara do pai, né? Com o jeitinho da mãe, mas é a cara do pai. Mas eu ia chamar atenção para uma coisa antes, Lu, até da família de origem da Cris, né, Cris? Várias situações parecidas ou semelhantes em relação à maternidade. Acho que você foi mais bem sucedida por conta da escolha de ser o Kleber, né? A pessoa, mas tuas irmãs também com situações, né? Muito peculiares até, né? De escolha, de maternidades, de todas com situações difíceis, né? A sua foi um impasse por uma questão, mas o fato de você ter clareza do Kleber ser quem ele é, te trouxe uma outra realidade familiar, né? Uma outra história, construir um outro tipo de relacionamento entre vocês, familiar mesmo, né? De unidade familiar. Então, é muito bacana para a gente que acompanha, que entende, que estuda sobre isso, né? O quanto a lealdade familiar é presente na vida das pessoas. As nossas famílias de origem, elas nos acabam, né, não que de forma intencional, mas nos trazendo uma bagagem emocional muito significativa e que não tem como não impactar os nossos relacionamentos. Elas vão impactar. E aí nos cabe conseguir olhar para isso e entender se o que a gente está fazendo hoje com o nosso parceiro tem a ver com aquilo que a gente viveu no passado, né? E se essas estratégias do passado são adequadas para a situação real que vocês vivem hoje no presente, né? Então, o Ou quanto que viveu, ou que ouviu que deveria viver, né? Isso também é algo importante. Você estava comentando dessa questão, né, de repente das experiências, né, dentro da mesma família, os padrões que se criam, e eu acho que as coisas começam a não dar certo quando a gente começa a estereotipar muito aquilo, sabe? Como se a gente tivesse, por que se não é para ter filho, vai casar para quê, então? Né? Como se a gente não pudesse, de repente, ter uma relação, né, duradoura e, sei lá, pro resto da vida com uma pessoa que a gente quer estar junto pro resto da vida. Uhum. Porque no final do dia, os nossos filhos vão crescer, eles vão ter a vida deles, eles vão procurar alguém, vão encontrar alguém, e quem vai ficar com a gente pro resto da vida, né, somos nós dois aqui. Então, acho que quando a gente escolhe a pessoa que a gente quer estar pro resto da vida, quando a gente escolhe o parceiro que a gente quer para ser a figura paterna, materna nossa, os filhos podem acontecer ou não. Mesmo querendo muito, às vezes o casal, os dois querem, e às vezes não vem, né? E essas coisas acontecem. Mas quando você valoriza, né, o seu parceiro, valoriza a pessoa que está junto com você, entende que ela é a pessoa certa para você dali para frente cuidar, criar os seus filhos, né, educar seus filhos, quando eles vêm num lar que de certa forma ele está mais pronto. E quando não vem, assim, é uma mera casualidade do destino, que pode acontecer, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, acho que a gente tira um pouco o peso dessa questão de que, porque um quer, o outro não quer, acho que você precisa valorizar seu parceiro. Eu acho que quando começa essas dúvidas de que, porque se um não quer e o outro quer, então eu vou sair, eu vou arrumar outra pessoa, é porque, no fundo, assim, a relação ela não está sólida o suficiente para poder passar por esse tipo de situação. Porque, ao contrário, podia acontecer, como, né, a gente estava falando aqui, se é o sonho dela, a gente está todo mundo disposto, a gente tentar e não vai acontecer nunca mais, né? E aí a gente não vai, né, vamos deixar de lado tudo que a gente viveu, as experiências que a gente podia viver ainda, né, essa cumplicidade que a gente tem. Então, tudo isso daí, acho que, né, a forma como a gente pensa e lida com o nosso relacionamento, assim, isso é o que no final do dia faz, né, sentido. E aí, todo mundo que cogita uma situação ou outra por um lado de ter ou por um outro lado de não ter, assim, a gente sabe que são escolhas, são sonhos que às vezes é difícil a gente ter, mas, cara, quantos sonhos a gente realizou juntos que a gente nem imaginava que a gente ia realizar, acho que independente de qualquer coisa,
quando a gente está junto, para as coisas ruins, para as coisas Uhum. boas, né? Então, quando acontece os perrengues também, a gente fala, ó, estamos juntos. Vamos passar por esse negócio junto agora. E tem que ser assim, sabe? Eu acho que isso ajuda, sabe, nesse processo. Uhum. Bom. Só a gente tem que ficar atento porque às vezes tem valores que para algumas pessoas são Sim. inegociáveis, né? E às Eu ia vezes, colocar Kleber, isso agora. às vezes começa um relacionamento com uma pessoa falando, não, eu não abro mão de ter filhos, e o outro, eu vou usar esse exemplo, né? E o outro fala, não, eu não abro mão de não ter filhos. E aí, se ninguém quer ceder, ou se não há uma possibilidade, ou se não há uma abertura, isso de fato precisa ser avaliado, assim como Nossa, Mas esse ponto é o que a gente comentou, né? Você não pode tratar de pontos que são inegociáveis depois de 5 anos de relacionamento. Uhum. exatamente, Essa que é a questão, né? exatamente, Nem por um lado, nem por um outro, isso era um fator inegociável. Se fosse, ela tinha me largado no primeiro dia, exato, né? exato, Se fosse um sim, negócio claro. negociável para mim, eu tinha largado ela no dia que eu descobri que eu ia ser pai. Então, Aham, com certeza, os valores são inegociáveis, a gente precisa cuidar, mas a gente não pode deixar para discutir essas coisas depois de sim. Lá 5, na 10 anos de frente. relacionamento, depois de 5, 10 anos de Sem relacionamento. dúvida. Aham, sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu estava num aniversário sexta-feira passada e eu encontrei uma pessoa que é casada há 50 anos. E aí eu sempre pergunto, né? Eu falei, e aí, qual que é o segredo do relacionamento de sucesso, né? Como que você acha que vocês chegaram até aqui? E ela me falou, olha, só tem uma coisa que fez meu relacionamento chegar aqui, a verdade e a transparência. E aí ela foi me dando vários exemplos, sabe? E aí eu fui conversando e fui tirando várias dúvidas, como vocês lidam com o dinheiro, como que vocês lidam com isso, com aquilo. E ela foi me trazendo vários insights e tá muito alinhado com o que a gente vem falando aqui, sabe? Nesse Uhum. aspecto mesmo, né? Quando você é transparente com o outro, você dá a oportunidade do outro entender, decidir, escolher, e assim como para você também, né? As expectativas Uhum. ficam alinhadas. Eu acho que tudo isso que a gente veio falando aqui, né? Uhum. Com certeza. E o quanto isso faz e traz qualidade de vida para as pessoas, né? A gente fala com a Lu sobre a questão das escolhas, que a maior parte das pessoas se preocupa com a escolha profissional, né? Mas a Uhum. escolha do parceiro amoroso é tão quanto ou mais importante do que a escolha profissional, né? Porque nos faz, então, entender, né? Que dá significado para a vida também. É Uhum. isso que o Kleber estava falando, né? Às vezes as pessoas colocam tantas coisas acima e deixam o que de fato é importante, né? De estar bem, de procurar uma boa parceria, de olhar para o presente, olhar para coisas que são tão necessárias, né? E que nos trazem felicidade. O relacionamento é um dos principais pilares da felicidade, né? Que nos levam para a felicidade da nossa vida. Então a Ô, gente gente, precisa olhar para isso. vocês querem deixar uma mensagem final para as pessoas que vão escutar esse podcast? Eu também quero que a Cris tenha um trabalho bem importante, significativo nas redes sociais dela. Quero que ela também fale um pouquinho, né, disso para a gente finalizar com E esse. no final de tudo, né, acho que o que a gente pode passar é que, enfim, tenham realmente essa relação de confiança, sabe? Eu acho que quando a gente não consegue ter uma relação de confiança com o nosso parceiro, né, a gente precisa repensar algumas questões. Eu acho que dali para frente, se a gente decidir que vai fazer as coisas juntos, né, pro bem ou pro mal, as coisas sempre vão acontecer da melhor forma. A gente vai estar sempre na batalha para fazer as coisas funcionarem, né? Não tem outra forma de fazer um relacionamento se não for todo dia, né? A gente Uhum. precisa ter o romantismo para algumas situações, para algumas ocasiões, mas assim, o que segura realmente é o dia a dia, né? O dia que a gente está cansado, né? O dia que a gente precisa realmente dar aquele 1% a mais, né? Para a gente poder realmente dar um pouquinho de conforto para né, o nosso parceiro. Eu acho que isso faz toda a diferença. Kleber, obrigada, viu? É muito bom ouvir Ok? casais e sempre ouvir o outro lado também, de um lado e de outro. Muito bom. Então, Obrigada pela parceria, por ter aceitado o nosso convite imagina. aqui para o podcast. Obrigado pelo convite, gente. Boa noite. E eu Boa também Boa noite. quero noite. agradecer muito esse convite.
a gente, né, tinha feito um plano, vamos colocar a Gigi para dormir às 9, vai dar tudo certo, e dá tudo certo com ela acordada mesmo, né? É a vida real aqui, né, minha gente? Isso aí. E a mensagem, assim, que eu gostaria de deixar eu acho que a que mais vale para a gente mesmo é a verdade, a transparência, a clareza, né? Eu tive uma oportunidade com a Fernanda, ela sabe disso, numa decisão da vida dela ali, que quanto mais clareza a gente traz para a gente, e a clareza ela vem no silêncio, né? Muito importante, então, muitas vezes nas nossas perturbações, nas nossas ansiedades, a Lu atende muito pessoas, né, com ansiedade, é que as clarezas elas vêm no silêncio. Então, que a gente possa encontrar habilidade para também se silenciar, porque com o silêncio a gente vai escutar mais a nossa essência. A gente tem sempre as respostas dentro da gente, não é fora, né? Então, acho que a mensagem que eu queria deixar, assim, que bom que eu escutei a minha essência, que eu continuei com o Kleber, que eu tive o privilégio de ser mãe, né? A sorte de um milagre, porque eu, ter tido minha questão física ali, com o câncer, e depois poder ter gerado a Gi, não ter acontecido nada, e hoje, né, exercer a maternidade, exercer hoje um relacionamento de apego seguro, que é tão, tão, tão realizador, né? Mastercard nenhum paga. E principalmente ter encontrado a profissão hoje que eu exerço, né? Como hoje eu atuo como terapeuta, consigo trazer nos meus atendimentos que as pessoas busquem, então, né, nesse silêncio, a clareza, que é o que faz muito sentido para a vida da gente. Ô, Cris, então fala para as pessoas onde que elas podem te encontrar, acompanhar um pouquinho do seu trabalho, né? A Cris também tem uma rede bem engajada. Então, assim, eu trabalho desenvolvendo, né, bastante conteúdo ali no Instagram. A minha conta é @crisd_terapeuta. E ali pelo Insta vocês conseguem um contato para que eu possa, né, tanto pelo link ou pelo direct, poder auxiliar e ser contribuição na medida do possível. Então, Cris, muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite. E a Gigi por nos permitir aqui ter os pais dela conversando aqui nesse horário, né? Muito obrigada, viu? Tá bom, muito obrigada a vocês, meninas. dá tchau para nós, Gigi. Dá Tchau lá tchau. para aí, tem gente que É muito mais. sono, né? É muito Cansada, titia, estou muito cansada. Tá Então, bom, beijo. então, gente, obrigado aí. Boa A gente noite, se bom fala. dia ou boa tarde, né? Para quando vocês ouvirem esse podcast. Tá bom. Isso, pessoal. Um E beijo. caso vocês queiram nos seguir, o nosso Instagram é pessoal, na verdade, nós não temos uma conta conjunta. O meu é @luana_scarparo. Fer? O meu é Fernanda Baldiceira Psi. E a gente Isso, está aqui estamos. semanalmente, né? Além do podcast, nós temos live e muito conteúdo no Instagram para todo mundo que queira acompanhar, que queira escutar um pouquinho sobre relacionamento, sobre ansiedade, sobre vida. Isso, se inscrevam no YouTube, Pro Intimamente, e no Spotify também, como Pro Intimamente. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.